dessa terceira aula, nós vamos tratar justamente das questões relacionadas à criação de assistentes, visando a construção de cenários, né? De que maneira a inteligência artificial pode nos ajudar a pensar os cenários da negociação coletiva, de que maneira um assistente que tem essa finalidade possa também nos ajudar a refletir sobre esses diferentes quadrantes, né, que a gente às vezes nos coloca e a conjuntura, de que maneira a conjuntura também influencia esses cenários de negociação coletiva, né? Eu lembro bem de uma palavra, né, que a gente utiliza assim para tentar fazer as análises de conjuntura relacionadas a esses cenários, que são as quadras, né, as quadras históricas, né, o povo sempre usa esse termo. Então, a ideia aqui é justamente a gente passar por isso, mais ou menos da forma como nós fizemos na aula anterior, só que pensando o formato da construção de cenários, ok? Bem, então, a ideia é justamente criar essa projeção de cenários para pensar essa preparação, né? De que maneira essa inteligência coletiva, que é a inteligência artificial e seus dados, se utilizada de uma forma em que ela tem uma filtragem e tem uma qualidade na produção desses dados, ela pode também nos ajudar a pensar na conjuntura, né? Mas antes de construir esse GPT em específico, é importante a gente falar um pouco desses conceitos básicos, mostrar um assistente modelo para projeção de cenários, e aí a gente pensar juntos aqui em começarmos essa oficina de simulação, de ver de que maneira a gente pode fazer a calibragem desses assistentes. E aí, por fim, nós então daremos por encerrada a nossa aula, visando justamente a construção desses assistentes de projeção de cenários para as próximas aulas, ok? Bem, então, vamos lá. Já falei um pouco sobre o que nós vamos fazer aqui. Também é importante a gente fazer a avaliação do módulo, né? Me mandaram o link, eu vou mandar para vocês também ao final, né? Para vocês me falarem de que maneira que vocês, quais são os ajustes que nós precisamos de fazer, o que vocês acharam do módulo, o que foi aprender a construir esses assistentes, né? Os benefícios, enfim, falar um pouco sobre isso. Bem, vamos tratar aqui do ponto de vista conceitual, de uma forma breve, o que são esses cenários, né? Se pensar em um cenário, pensar justamente a possibilidade das construções de uma espécie de futuro possível, né? Eu sempre uso também a expressão de um presente futuro, né? Porque toda vez que a gente está no tempo presente, a gente projeta algo, né? A gente está sempre construindo algum tipo de iniciativa visando o futuro, né? Seja como a Marcela e eu peguei a conversa andando aí, o boi andando, né? O bonde andando, desculpa. É, que, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, ontem estava chovendo, né? Então, se eu estou sabendo disso aqui em Contagem, aqui na região metropolitana, obviamente que eu poderia ser prevenido o suficiente e sairia com guarda-chuva, né? Só que é isso. Ao sair com guarda-chuva, pode ser que eu me depare, nesse tempo esquisito todo, que a própria Marcele falou, com um sol de rachar, e esse guarda-chuva fique um tanto obsoleto para usar um guarda-chuva no meio da Praça da Liberdade, sem necessariamente estar chovendo. Então, ao mesmo tempo que nós temos a possibilidade da projeção do cenário com a chuva, é preciso também pensar que o sol pode ser uma condição climática, né, para isso, né? Então, fazendo analogia aqui com a previsão do tempo, pensar os cenários do ponto de vista do movimento sindical também significa pensar essas questões que concernem a negociação coletiva, né? Quais são os cenários mais pessimistas? De que maneira o negociador ele tende a ser mais relutante? De que maneira a conjuntura também, do ponto de vista econômico, influencia na projeção de um cenário para eu construir uma determinada pauta, né? Tanto numa perspectiva mais otimista, quanto num pessimismo, e tanto quanto em entrecruzamento delas, né? E de outras correlações de forças que se constituem nessa projeção de cenários.
E é certo que para os cenários eles têm que ter essa utilidade justamente voltada para a negociação coletiva, que vise, né, antecipar riscos e oportunidades nessas negociações, ou seja, perceber de que maneira eu posso perder, inclusive, a pauta, é uma forma que a gente deveria também se formar, né, além das próprias oportunidades. Pensar esses diferentes contextos, né? Assim, eu imagino, por exemplo, se a gente fosse falar de negociação coletiva, é, de uma empresa petrolífera, digamos, em que a conjuntura internacional ela é favorável ao crescimento do preço do barril do petróleo. Então, de que maneira isso impacta também numa reivindicação salarial, numa reivindicação com o governo, né? Então, isso tudo conta, né? E pesa com relação aos diferentes contextos. Ao mesmo tempo, também, nos momentos em que a commodity, né, estaria a preços mais básicos, né? Então, isso tudo também, de certa maneira, influencia a forma como nós vamos analisar isso, né? Um elemento que a gente já falou aqui, que é justamente essa dimensão patronal ou institucional, né? De que maneira podem haver diferentes comportamentos, tanto do patronal quanto do institucional, para a gente analisar com quem nós estamos negociando, quem são os nossos, digamos, adversários, é, numa mesa de negociação coletiva, né? E para isso, na medida em que eu faço essa leitura, eu posso chegar a diferentes tipos de cenário, como aqui já dito, né? Seja otimista, realista ou pessimista, né? Para que a gente não, né, não deixe de chover nesse molhado, eu imagino que muitos de vocês já tratem disso, né? Mas é sempre importante a gente reforçar esses conceitos, essas categorias. Por quê? Porque se eu estou pensando num processo de automação, eu preciso de ter categorias claras na minha cabeça, né? Porque o que que significa eu dizer para um robô o que é um cenário pessimista? Eu preciso de treinar ele para que, quando ocorrer determinada negociação coletiva em que eu vá simular com ele um cenário negativo, ele saiba do que eu estou falando, né? Não seja um robozão genérico, mas sim um robô voltado para a minha categoria, voltado para o meu mundo do trabalho, né? Que consiga entender minha reivindicação, que consiga entender que eu não faço negociação coletiva. Pelo contrário, eu reivindico, né? Eu faço pautas de reivindicação. Tudo isso são especificidades que nós precisamos de colocar nesses modelos de linguagem para que eles tenham a melhor performance possível, né? Então vejam que o feedback humano aqui, ele é fundamental. E é certo também que a gente precisa de noções modelares, né? O que são essas noções modelares? É justamente pensar que se eu estou criando um robô é, que vai pensar o que é um cenário otimista, realista e pessimista, ele tem que ter dados ou tem que ter instruções que vão entender o que, que seriam esses diferentes cenários, né? Então, é por isso que a gente também faz esse reforço conceitual aqui, tá certo? Alguém tem alguma questão? Gostaria de colocar algum comentário sobre essa questão de cenários, de que maneira a gente poderia pensar essa dimensão, enfim. Diga tudo, seja bem-vindo, companheiro. Obrigada, André. Boa noite, colegas. Estava aqui pensando enquanto você estava falando, dando esse exemplo dos petroleiros, né? Sim, E no processo de negociação que eu simulei aí com o negociador, eu coloquei o fim do trabalho aos domingos e feriados no comércio, né? sim. E foi um processo bem dialogado na negociação aí. E agora, recentemente, depois que eu tinha feito exercícios, o prefeito do município manda um projeto para a Câmara, o executivo manda, liberando o horário do comércio na cidade. Então, Gente, eu vou desafiar o chat GPT, o negociador, para ver que argumentos que a gente pode utilizar quando nós estamos no processo de negociação, uma luta de fim da jornada da escala 6 por 1, né? Redução da jornada. Fechamento do comércio aos domingos em contrapartida com uma legislação municipal permitindo. Eu acho que é um bom desafio aí para. com certeza. E para pensar esse simulador de cenários também, que eu acho que
é uma outra possibilidade, né? Diga, Marcele. Boa noite, companheira. Boa noite. Eu estou no celular e está meio complicado. Eu cheguei da rua há pouco. Eu queria dividir com vocês também uma situação. Vocês devem ter visto o que aconteceu hoje aqui em BH, no Mineirão, mas eu Uhum. vou só resgatar um pouquinho porque tem história aqui. Quando eu recebi a notícia, deve ter mais ou menos uns 20 dias de que isso ia acontecer. Foi um professor de uma escola que me mandou. Aí ele me mandou o documento. E aí eu pedi o chat para analisar o documento e me preparar para a reunião da coordenação. E foi muito interessante. Por que eu estou trazendo? Porque na análise do chat, ele foi me perguntando, para que você quer essa análise, né? E aí ele me deu a opção de mesa de negociação. Ele me deu a opção de me preparar para a mesa de negociação. E ele me deu a opção de argumentos dentro ali da categoria por o que poderia prejudicar. E uma das coisas que ele colocou foi a segurança dos alunos. Olha só. Foi muito interessante, porque aí nós levantamos isso lá na pauta, colocamos lá, fizemos uma ação lá na porta hoje, devido a essa organização que a gente teve. Só que a gente, assim, previa que podia acontecer alguma coisa ruim, mas, assim, eu não imaginava que seria tanto. Então, o chat, ele deu essa previsão, né, de que desse cenário que poderia acontecer. E aí, na hora que você está falando dessa coisa da previsão do cenário, eu falei, velho, foi o que aconteceu hoje. E deu Uhum. exatamente o que aconteceu, entendeu? Então, assim, eu tenho Interessante. pensado muito nessa análise dos documentos, né? E ele sempre me dá a opção. Você quer apresentar para a categoria? Você vai trabalhar na direção ou você vai trabalhar com o governo? E ele Uhum. pontos os argumentos. Muito bom, muito bom. Quer dizer, com a curadoria dos dados, a análise preditiva vai ficando muito sintonizada com o que acontece, né? Não quer dizer que vai ser uma mãe de Ná, né, Marcelo? Mas que pelo menos ela Isso, pode nos isso dar as mesmo. possibilidades de enxergar alguns tópicos que não necessariamente a gente poderia enxergar, né? Criando aquela visão que a gente sempre pauta aqui, né? De que maneira eu amplio, eu expando a minha inteligência ao usar inteligências artificiais generativas, né? Eu acho que é um debate, inclusive, muito forte na educação, que a gente tem tentado trazer, né? Jane, tudo bem? Boa noite. A palavra está contigo. Oi, peraí. Na hora que eu fui pegar água. Ah, desculpa. Não, eu que peço desculpa, imagina. É, não, eu fiz uns testes no, no, fazendo perguntas, né? Eu acho que inclusive foi você mesmo que orientou da gente, porque o que que acontece? Quando a gente vai fazer uma negociação, a gente pega a cláusula e aí a gente vai olhar todas as legislações, se tem súmula do TST, não é só, a gente não deixa isso só por conta dos advogados, né? Porque mesmo que eles nos deem, a gente tem que eu pelo menos eu pesquiso bastante. Desculpa, tô com crise de asma. Para defender uma cláusula. Então, eu vou procurar, principalmente cláusula social, né? Embasamento na OIT, é, outras empresas e uma série de pesquisas que a gente faz. E aí, eu experimentei pedir para pesquisar e fazer perguntas. Eu pedi primeiro para pesquisar. Aí pesquisou, fez algum resumo, e aí depois eu. Só que eu perdi isso, porque eu não estava conseguindo me logar no chat, aí eu peguei o grátis mesmo. Ou foi no Copilot, um negócio desse. E aí depois eu fiz.
pergunta, assim, eu pedi para fazer perguntas, para Boa. poder eu, é, eu ter Responder. aquilo mais. É como se eu estivesse pedindo para o chat me sabatinar, Isso. Boa. né? Muito bom. Então, eu fiz isso, só para Legal. compartilhar aqui a experiência. Essa experiência da pesquisa, né, Jane? Eu acho que a gente vai ver isso aqui. O assistente, ele opera dentro dessa lógica do padrão invertido, né? Ao invés de você perguntar para a máquina, ela passa a te perguntar. Então, por exemplo, no de negociação coletiva, ele é todo uma sabatina, em grande parte, né? Que ele é assim, ó, quanto que é o salário dos trabalhadores? Qual que é o salário que vocês querem reivindicar? Quais são as outras pautas? E a partir disso, ele vai formando a persona do patrão e vai tentando negociar contigo, né? Justamente para fazer essa curadoria de dados e tal, e ter uma melhor performance, né? Muito bom, muito bom. Esses exemplos e experiências que vocês estão trazendo aí são muito gratificantes e criativas, né? No sentido de poder utilizar uma ferramenta que possa, quem sabe, inclusive, se transformar num relato de experiência, numa sistematização, né? De dizer, por exemplo, fico pensando muito numa metodologia, né? De como usar a IA para fazer pesquisa em negociação coletiva, né? Como a Jane trouxe, ou até mesmo a Marcele, quando fala dessa questão de predizer o aspecto da segurança, né? Na medida em que você vem trazendo uma conversação ou uma contextualização e a possibilidade dele conseguir fazer com que você enxergue isso como um grande problema também, né? Muito legal. Pois bem, vamos aqui ainda voltar a alguns aspectos aqui específicos, né? Obviamente que um bom cenário depende de sabermos ao certo o contexto, o tema central dessa simulação, né? Qual é o foco mais objetivo dessa simulação, né, que a gente precisa trazer. Dados relevantes também entram como elementos fundamentais, né? A gente, às vezes, nunca, eu sempre brinco que dado concreto não explica a totalidade, né? Então, por exemplo, eu posso falar que o Brasil cresceu 7% ao ano. Mas se eu falar que o Brasil cresceu 7% ao ano na ditadura militar, é certo que esse crescimento do PIB de 7%, ele tem uma relação com a distribuição da riqueza totalmente diferente do que se dizer que foram 7% de crescimento durante os anos do governo Lula, né? Em que havia uma política redistributiva mínima, né, de transferência de renda, é, e que é substancialmente diferente. Então, nós precisamos saber não somente os dados, mas de que maneira eles se entrecruzam, né? Então, no nosso caso aqui, a inflação, os acordos anteriores e a própria produtividade vão fazer com que a inteligência artificial se transforme em uma espécie de historiador, né? E por que eu estou dizendo isso? O historiador ele interpreta, né? Não seria isso exatamente, mas seria na medida em que eu escolho exatamente quais são as fontes que eu quero que ele leia, né? É como se ele conseguisse ler numa rapidez muito grande, coisas que talvez a gente demoraria muito tempo, e nos trazer visões sobre o futuro, né? A partir dessa leitura do passado, né? E é de um passado, digamos, imediato, né? Nós estamos falando muitas vezes do tempo presente, né? De um passado presente de um ano atrás, de um passado presente de 6 meses atrás, né? Mas que não deixa de ser passado porque a experiência foi se consolidando, né? O acordo anterior é uma experiência, né? Então, esse conjunto de experiências relevantes, ela precisa de aparecer no assistente, né? Como a gente precisa reforçar sempre, aprendizado de máquina, né? Ele tem que aprender conosco de que maneira você quer que ele converse contigo, né? Para que vocês também consigam fazer esse processo de expansão das informações e tal. Do ponto de vista de incertezas críticas, né? Quais são os elementos também que podem transformar os diferentes cenários? É sempre importante também saber sobre isso, né? E as consequências, né? Os efeitos em cada caso, seja num caso de cenário pessimista, seja num caso de cenário otimista, e seja num caso de cenário realista, né? Como foi sistematizado aqui, né? Bem, vamos pensar aqui agora, voltando ao nosso elemento e trazendo um pouco do que a própria Jane disse,
como que funciona esse assistente? De que maneira nós vamos construir esse assistente? Eu vou fazer isso com vocês agora. Eu vou pegar o que está lá no tutorial e vou jogar no chat GPT e ver de que maneira nós vamos ver o comportamento dele, né? Então, em primeiro lugar, ele tem aqui, segundo a engenharia de prompt, ele faz uma pergunta por vez, ou seja, ele tem um padrão invertido, né? Ele guia o processo de criação a partir dessa, digamos, da forma como a gente colocou, dessa sabatinada, né? Ele solicita os dados e documentos conforme a necessidade e apresenta os 3 cenários aqui, o otimista, realista e pessimista, e sugere estratégias sindicais para cada contexto. Então, a ideia do assistente é justamente essa, né? Agora, vamos ver como é que ele vai funcionar? E aí eu vou precisar de parar de compartilhar. Tu já tá no chat GPT, é? Oi? Tu já tá, porque não tá aparecendo, não. Você Não, já ainda tá. não. Vou Tá bom, tá bom, atirar os slides agora, tá bom? tá bom. Eu vou entrar lá. Primeiro eu vou pegar, então, pessoal, aqui, vou entrar no tutorial, vou baixar a projeção de cenários. Então, vejam aqui, né? Já vou deixar compartilhando a janela. Aqui é o tutorial para analista de cenários para negociação coletiva, ok? Vocês estão vendo aí, né? Então, vem aqui, faço o clássico, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Primeiro seleciono tudo aqui, acho que é Ctrl+A, né? No Google Drive, Google Docs, né? Então, eu selecionei todo o texto aqui, vou copiar, e agora eu vou passar lá para a minha conta do ChatGPT, tá certo? André, desculpa, sou só eu que não estou vendo? Você não está vendo Agora o sim, tá bom, documento? entrou sim, obrigada. Então vamos lá. Batalhão da PM entra no radar. Ah lá, as fofocas ficam aparecendo para mim, os algoritmos, meu amigo. É uma loucura. Fica aparecendo cada coisa. Negócio de novela, uma confusão danada. Tá, vamos lá. GPTs, né? Então, mais uma vez, para quem não entendeu, eu estou aqui na minha conta do chat GPT. Tá todo mundo vendo a conta? Perfeitamente? Beleza. Ótimo. Como eu já estou também com alguns problemas oculares, né? Eu vou aumentar o zoom aqui para a gente ver direitinho. Então, mais uma vez, pessoal, vou aqui em explorar, correto? Vou aqui em criar, explorar GPTs aqui, criar, né? Para quem está com a conta paga, para a gente fazer o GPT que nós queremos. Aí, instruções, né? Vou colocar aqui as instruções e ampliar, né? Então, é um assistente especializado em análise e projeção de cenários voltados para negociações coletivas, né? Eu não vou me dar ao trabalho de fazer essa leitura, porque vocês vão ter isso aí no tutorial, né? Mas vou voltar aqui nos slides, vou primeiro criá-lo, só colocar o nome aqui, né? Assistente de cenários para a negociação coletiva, né? Vou colocar um modelo rápido, só para, aqui, ó, lembra-se, uma coisa que eu queria, eu vou colocar intérprete de código e análise de dados, porque ele pode precisar de algum documento, né? Esse intérprete de código e análise de dados é sempre importante deixá-lo ligado, né, pessoal? Justamente porque nós vamos colocar dados aqui, vamos colocar o GPT para funcionar, para ler documentos e tal, então ele vai precisar de acionar isso, ok? Então, criado ele, né, um assistente de cenários, não vou colocar descrição por agora, só para fins didáticos a gente já ter ele lá na janela, né? Mas antes, e eu vou colocar aqui para qualquer pessoa, aliás, vou colocar, deixar ele assim, vou colocar na loja GPT caso alguém queira acessá-lo, né? Mas vocês também vão poder fazer, digamos, os seus próprios, pegando o modelo do tutorial, né? Então, salvei aqui, vou mandar, aí ele deve abrir a página aqui para mim,
Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando no chat. Ah, tá. Vou colocar no WhatsApp? Ah, posso colocar. Tá. Sheila está dizendo que o Reinaldo está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Reinaldo. Muitos anos de vida, companheiro. Saúde, paz. Obrigado, valeu, André. Valeu, Beleza. Sheila. Obrigado. Olha só, pessoal, vou mandar aqui, deixa eu colocar no modo compartilhar. Peraí. Deixa eu ver se o modo compartilhar já está ativado, que aí vocês, ó, qualquer pessoa com o link. Vou copiar e vou mandar aqui no chat, beleza? Que eu tive que fechar meu WhatsApp web, tá bom? E aí, pessoal, só antes da gente tocar no assunto do assistente, eu vou só encerrar aqui alguns toques que ele precisa de ter, e aí a gente já parte para mão na massa, né? Afinal, o que que o assistente precisa ter, né? O que que a gente acha que o que que é necessário que ele tenha para, peraí, o que que ele deve ser capaz de fazer, né? Então, ó, vamos fazer essa calibragem aqui, né? Ele precisa conduzir o passo a passo, solicitar os dados ou documentos conforme necessários, explicar de forma clara cada pergunta feita, apresentar 3 cenários bem estruturados e sugerir ações sindicais para cada contexto, né? Então, esse é o objetivo do que é o que que esse assistente deve fazer, tá certo? Dicas, né? Então, por exemplo, a gente tem que começar com um objetivo bem definido. Ah, eu quero fazer o reajuste salarial. Desculpa. Pensar nas variáveis críticas, né? Amém. Na inflação, no piso salarial, no índice de produtividade, né? Usar dados reais da base do setor, né? Adaptar a linguagem do assistente ao perfil da categoria e testar cenários variados antes de finalizar, né? Então, vamos ver agora de que maneira esse nosso assistente vai funcionar? Vou entrar aqui agora, voltando para a nossa página no chat, como é que chama? No chat GPT, para a gente ver de que maneira ele vai se comportar, né? Pessoal, agora nós vamos ter que pensar em, como é que fala? Em uma categoria, né? E aí eu gostaria de saber quem se prontifica a querer, né, fazer a gente colocar aqui a simulação a título de exemplo, para que a gente possa, portanto, desenvolver uma primeira projeção de cenários e ver como ele está funcionando, né? No caso que a Tude colocou, né? Eu acho que essa questão é importante porque vai abrir cenário aí para muita É, coisa e eu acho que seria interessante a gente lutando contra o 6 por 1 tanto e a favor da redução de jornada, né? certo, então eu quero ver redução da jornada, muito bem, e fim da escala 6 por 1, correto? Então esse é o tema principal. Podemos colocar assim? Vamos lá. Podemos, é um exemplo, né? Isso. Ó, o que que ele diz, né? Alguém quer ler? Tá dando para ler tranquilo aí? Eu posso ler. Então vai lá. Aproveitar que eu melhorei da arte. Perfeito. Então, vamos trabalhar cenários para redução da jornada e o fim da escala 6 por 1. Esse tipo de cláusula envolve impacto econômico, organizacional e histórico de resistência patronal. Por isso, precisamos levantar algumas informações antes de projetar os cenários. Próximo passo: levantar informações essenciais. Para entender o ponto de partida da negociação, preciso saber como a situação está hoje na sua categoria. Minha próxima pergunta: e por quê? Vai lá. Vocês tentaram negociar a redução da jornada ou o fim da escala 6 por 1 em anos anteriores? Se sim, como foi a reação da empresa patronal? Pergunto isso porque o histórico de resistência ou abertura é um dos fatores mais determinantes na construção dos cenários. Metodologias de Schwartz e Godet chamam isso de comportamento dos atores.
Se puder, descreva o que aconteceu nas últimas rodadas, mesmo que resumidamente. Se tiver documentos como o último acordo ou ata de negociação, pode ler e sintetizar também. Então, Posso ler e ótimo. sintetizar também. Perfeito, Jane. Muito obrigado. Então, veja bem. Vamos simular aqui, né? A Tude até falou um pouco. Ô, Tude, será que você não poderia trazer um pouco Isso. do seu exemplo aí de novo para nós? Só para eu escrever aqui, em poucas linhas, né? E ver como que ele está se comportando. Cadê a Tude? Ela está É, aí? Nossa, tô aqui, tô beleza. aqui, tô aqui. Então, André, aí a proposta é, diante da busca do fim da escala 6 por 1 e a redução da jornada sem redução de salário, como enfrentar um projeto de lei do executivo que libera o trabalho aos domingos? Certo, mas olha só. A pergunta dele é: vocês já tentaram negociar a redução da jornada? E como que foi? Em anos Já, anteriores? já tentamos, Sim. eles não aceitam reduzir Há a quantos jornada. anos? Ah, Acho que a olha, eu vida acho toda, que desde que eu me lembro de ter entrado pelo sindicato. eu acho que Hum, vamos botar um Marco. prazo para ele também se organizar, né? Isso. Tipo, há 10 anos que a 10 gente anos, é. o Tá. fechamento, por exemplo, do comércio, a gente tenta desde 2004, 2005. São 20 E anos já. aí, a sua É, categoria é dos comerciários? A minha Tá. é. Nossa, né? é. Isso. A sua também, né, Comércio e gente? serviços, Tá, comércio e serviço? Isso, isso, Que é a categoria categoria do setor de comércio e serviços, né? Pode ser? isso, pode. Ok. E serviços. Pelo menos tem 10 anos que a categoria do setor de comércio e serviços tenta, Luta pelo fechamento luta por essa. pelo fim do trabalho aos domingos, vamos colocar, né? Luta pelo fim do trabalho aos domingos e feriados. Ok, ok, perfeito. Então, colocamos aqui. Ó, isso já dá um sinal, vou ler aqui, tá? Entendido. Isso já nos dá um sinal muito importante para os cenários. Há um histórico longo, 10 anos, de tentativa de mudança de escala e resistência patronal, especialmente no que envolve domingos e feriados. Em análise de cenários, se indica que a postura patronal é um fator crítico e provavelmente uma das principais incertezas estruturais. Antes de avançarmos, preciso completar o quadro de situação atual. Antes de fechar a leitura, eu estou gostando muito do tom, tom é bem pedagógico, formativo, né? Você vê que ele está indicando algumas leituras, né? Está indicando alguns autores e está pontuando categoricamente o Uhum. que é o elemento da postura patronal, né? Então, próxima pergunta. Hoje, qual é a jornada típica praticada em categoria? 44 horas semanais? Folga fixa? Descanso só uma vez na semana? Há compensações adicionais específicos? Pergunto isso porque precisamos entender a configuração atual da escala, para medir o impacto das mudanças desejadas e construir um cenário realista, otimista e pessimista. Pode me descrever como funciona hoje a jornada em escala na prática? De que maneira Então, você descreveria? a jornada é trabalho de domingo a domingo com a folga na semana, com direito a um domingo no mês de folga só. A vida é dura no comércio. mas é 44 horas, né? Na Isso. verdade, dá mais do que 44, porque tu É, trabalha no sábado até, é quarenta e especialmente, quatro horas com jornada estendida para mais horas, né? chega a 60, porque você trabalha até domingo na semana, trabalha sábado de manhã, sábado à tarde. Agora, estendida é com S mesmo, né, gente? Às vezes eu fico nessa dúvida. É. Às vezes eu ponho um X, assim, tranquilo. Problema do anglicismo, né, do americanismo, são 44 horas com jornada estendida, né? Então, podemos Isso. colocar essa informação aqui, né? A jornada é o Uhum. trabalho de domingo a domingo, com folga durante a semana. Com domingo por mês de folga nos finais de semana, são 44 horas com jornada estendida. Vamos ver, né? Como ele está se comportando, né?
Aí a Rose fala, até hoje eu me lembro da campanha do Contrax, até ele descansou no 7º dia. Eita, Aham. Se até nossa, ele descansou no 7º dia, porque trabalhava no domingo. exato. Depois nós fizemos outra, quer dizer, se domingo fosse dia de trabalho, deveria chamar segunda-feira. Aham. E aí Então vamos também, lá. domingo é É, dia de trabalhar o afeto, o amor e o carinho, lembra? isso. Quem poderia ler para mim aqui essa parte aqui, né? Da situação atual? Porque essa parte elogiosa não precisa muito, não. Escala. Trabalho de domingo a domingo com uma folga durante a semana. Folga no fim de semana apenas um domingo por mês. Jornada semanal 44 horas, porém com jornada estendida, possivelmente alongamento diário para compensar horários. Histórico há pelo menos 10 anos de tentativa da categoria para encerrar o trabalho aos domingos e feriados com forte resistência patronal. Isso indica um modelo de organização do trabalho altamente rígido, típico de setor de comércio e serviços, no qual a disponibilidade contínua do trabalhador é vista como essencial, fator que pesa muito nos cenários. Quer Para, continuar? para projetar cenários sólidos, precisa entender qual é a força da demanda atual e se há algum elemento novo que possa alterar a correlação de forças. Pergunta: existe neste momento algum fato novo que fortaleça a reivindicação da categoria? Por exemplo, aumento do adoecimento, absenteísmo? Sim. Decisões Uhum. judiciais recentes? Não. Mudança na legislação local, sim, o prefeito quer liberar. Pressão pública ou social por melhores condições de trabalho? Sim, tem, né? Piora na retenção de trabalhadores, alta atividade, posicionamento político favorável. Pergunto isso porque os cenários otimista, realista e pessimista dependem de incertezas críticas e fatos novos podem alterar a probabilidade de cada cenário. Se puder, me conte o que mudou recentemente na conjuntura da categoria ou setor. Então, É, teve aquela proposta do governo de editar medida provisória de que só poderia trabalhar abrindo aos domingos com acordo ou convenção, né? Mas aí o patronal foi para cima e o governo Lula segurou a medida provisória. Enquanto uhum. o Bolsonaro faz lá a lei de liberdade econômica, né? Aí o nosso governo fica tastaveando para não fazer uma legislação para botar essa coisa para funcionar. Sim. Mas olha, veja bem, eu No acho que nosso caso, por exemplo, o Bolsonaro colocou como trabalho essencial. Então, Sim, isso também comércio complicou também. muito a nossa situação. Mas ah, eu sim. acho, Tudy, que teve duas questões, né? Que é a pressão para redução de salário, que teve De jornada, não de é, salário. de jornada, de jornada sem redução de salário. Assim, tá, a campanha cresceu no Brasil. É, e teve uma outra coisa também, que das notícias que está tendo, das pessoas não querer mais, e que está difícil as vagas no comércio aumentaram, porque as pessoas não estão mais querendo Trabalhar no trabalhar no comércio. comércio, né? Pela questão Uhum. tanto salarial como pela questão da disponibilidade. Perfeito. Olha só, pessoal, mais alguém gostaria de se posicionar, falar alguma coisa com relação a isso? Porque eu acho que tem um elemento importante aqui, que é essa da conjuntura nacional, né? Esse movimento da vida além do trabalho, essa disseminação desse movimento social, por mais que haja grandes controvérsias em torno dele, né? Ele, de certa maneira, nacionalizou a pauta. Eu falo, por exemplo, que aqui no caso de Contagem, a gente puxou uma audiência pública pelo fim da escala 6x1 na Câmara Municipal, né? Teve uma repercussão bacana. Então, isso gera uma certa adesão da classe trabalhadora no sentido amplo, né? Isso não significa que vai se materializar em termos de negociação coletiva, mas é diferente do que se falar sobre isso no fim dos anos 90, né? Acho que esse cenário é diferente, né? Agora, eu vou pegar um pouco do que a Tude falou, e só copiar e colar aqui a partir das perguntas, né? Aumento do adoecimento e absenteísmo, nós podemos falar que sim. Decisões judiciais recentes, não há, né?
somente uma medida provisória do governo, né? Governo em curso. Ah, não, se bem que é mudança na legislação, né? Decisões judiciais, não há. Mudança na legislação local, somente... Ai, cadê? Peraí, eu fiz errado aqui. Então, nós podemos dizer que seria somente uma medida provisória do governo federal, em trâmite no Congresso, correto? Que precariza. Mas e tem, no caso da cidade, não sei se a gente vai seguir na nossa lógica aqui, o mais geral, né? Se for mais geral, daí é isso mesmo, é a redução, é o Isso. plebiscito, né? Pelo fim da escala 6x1 e a redução da jornada. Aí Sim. a campanha geral que está andando, né? Inclusive a declaração do próprio ministro de defender o fim da escala, e essa medida provisória, mas tem legislação anterior que é prejudicial. Perfeito. Não, muito boa interação aqui, ó. E aqui vou aproveitar no chat, que algumas pessoas se posicionaram para a gente falar um pouco sobre isso, né? O Michael fala, o trabalho formal, no mínimo, está perdendo para o informal, né? Os trabalhadores por aplicativo virou uma opção na escolha, principalmente os mais jovens. Boa observação também, né? E vamos tentar pensar isso a nível nacional, né? Até para que as outras pessoas também possam falar e opinar, né? A Sheila quer fazer uma pergunta para vocês. É claro que pode, né? Com certeza. Cadê a Para não Sheila? atrapalhar, mas só perguntar às meninas se a desoneração da folha interferiu em algum momento em algum setor aí da área de comércio e serviços, porque foram só 17, né? Setores que foram diretamente, tiveram diretamente, assim, a, a desoneração interferiu, né? Só 17 categorias, mas tem algumas categorias, tanto de comércio como de serviço, em algum momento teve reflexo aí para vocês ou não? A desoneração da folha. Na verdade, o comércio já se beneficiou em alguns momentos, não só com a desoneração da folha, mas também com a isenção do IPI sobre a linha branca, lembra? De refrigeradores e ar-condicionados, as coisas todas aí. Só que o retorno efetivamente não veio. E um agravante, André, que eu acho que também é interessante colocar aí, é que, por exemplo, onde se conseguiu não trabalhar nos finais de semana ou ter que ter acordo, as empresas estão contratando os freelances para trabalhar só no domingo. Entendeu? Eles montaram empresas específicas que contratam mão de obra só para aquele final de semana. Então, o trabalhador que está, às vezes, lá no comércio, ele vai trabalhar numa outra empresa naquele domingo, porque ele não precisa trabalhar naquele lugar, no lugar que ele está fichado. Entendeu? Então, é um outro agravante que é essa é tipo uma uberização, um freelance de finais de semana para trabalhar em domingos e feriados. Entendi. Ou Não, seja, o perfeito. comerciário faz bico no comércio. Exatamente. E aí até coloquei aqui, ó, numa das perguntas, ele pergunta aqui, ó, piora na retenção dos trabalhadores? Sim, né? Existe uma contratação de freelancers no domingo, por exemplo. Aí eu vou colocar da seguinte forma: posicionamento político favorável, em partes, né? Na esfera nacional, houve uma repercussão, né? Da defesa do fim da escala 6x1 por movimentos sociais em plataformas digitais que gerou, então foi uma repercussão, né? Em plataformas gerais que gerou uma enorme visualização do tema. Porém, o Congresso reluta, né, em aprovar o fim dessa escala. Vamos colocar assim, só para a gente também simular, né, a coisa ser um pouco mais didática.
Pressão pública ou social por melhores condições de trabalho? Sim. Houve uma criação, inclusive, de movimentos sociais para além dos sindicatos que encamparam essa luta, como o movimento, como é que é? O VAT, Vida Além do Trabalho, né? Vida Além do Trabalho. VAT. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui, alguma questão. Não, né? Então vamos mandar para ele aí essa resposta, que eu acho que foi bem didático, né? Eu acho que esse conjunto de perguntas faz a gente sistematizar de uma forma segmentada e sem perder muito contexto, né? Então vamos ver o que ele está dizendo aqui, né? Síntese dos fatores recentes. Aliás, vou ler aqui em cima, aqui, porque às vezes a gente perde algumas coisas, né? Perfeito. Agora temos todos os elementos para identificar as incertezas críticas. Vou antes sintetizar o que você trouxe, porque isso é exatamente o tipo de insumo que as metodologias de cenário, né, dos autores em questão aqui, tratam como drivers e forças motrizes, né? Drivers seriam aquilo que dirige, né? Isso é uma força motriz também, né? Não sei porque que ele criou essa coisa do driver, né? Tudo bem. Síntese dos fatores recentes, com impacto direto nos cenários. Um aumento de adoecimento e absenteísmo, né? Absenteísmo, desculpa, indica desgaste físico-mental, reforça a necessidade de reorganização da jornada. É um argumento forte para o cenário otimista e realista, pois impacta a produtividade e custos patronais. 2. Ausência de decisões judiciais novas, pois neutraliza um possível fator de pressão institucional, mantém a disputa principalmente no campo político e negocial, né? Medida provisória federal em tramitação que precariza, representa risco para a negociação, pesa no cenário pessimista, também aumenta a incerteza política. 4. Pressão pública e movimentos sociais, VAT. Reforço externo significativo, aumenta a visibilidade, gera legitimidade, amplifica custo reputacional para empresas. Isso melhora o cenário otimista e fortalece algumas posições do cenário realista. Aumento da rotatividade e uso de freelancers ao domingo, né, no ponto 5. Sinal de instabilidade organizacional, mostra que o atual regime é sustentável só com precarização, freelancers. Fornece elementos para a argumentação técnica de que a escala atual é disfuncional, influencia o cenário realista e otimista, né? 6. Cenário político misto. Opinião pública favorável pela viralização em plataformas, Congresso resistente. Cria a chamada incerteza crítica, né? Pois resultados dependem das próximas movimentações políticas. Próxima etapa, identificação das incertezas críticas. Com base no método de Godet e Schwartz, precisamos agora selecionar quais dessas variáveis são realmente determinantes para a negociação. Minha próxima pergunta: e por quê? Entre todos esses fatores, quais você considera que tem maior peso na mesa de negociação? Sugestões para escolher: resistência patronal, pressão dos movimentos sociais, impacto financeiro e organizacional do fim da escala 6x1, adoecimento e absenteísmo, cenário político, MP e Congresso, rotatividade e dificuldade de retenção. Peço que você escolha de 2 a 4 fatores que julga serem os mais críticos. Pergunto isso porque esses serão a base da construção de cenários otimista, realista e pessimista. Quais você considera os principais? O que vocês acham, pessoal? André, só uma observaçãozinha, acho que no 3 de cima que a gente leu lá, que fala que a MP precariza. Na verdade, não, a MP é do governo, medida provisória federal em tramitação que precariza. Não ela, a medida provisória do governo Lula impede abertura sem que tenha convenção coletiva, então ela não precariza. Talvez Tá. isso daí deu bom, não sei, podemos ver no de baixo. A gente poderia tentar consertar. Eu sugeriria, eu vou manter a simulação, mas a gente poderia falar assim: olha, você precisa consertar algo que passou batido, e aí colocar no ponto 3 e tal, e depois pede para refazer para a gente chegar no espaço. Mas como é uma simulação, acho que dá para a gente prosseguir, né? Só para a gente ver. E aí eu vou escolher aqui 2 pontos. Vamos colocar, por exemplo, resistência patronal, né? Até para dinamizar, né? E, digamos, cenário político, né? Só para ver o que ele vai dar.
E aí vamos ver aqui. Então, a resistência patronal é alta, histórica, né, estruturada, que são as variáveis centrais mais incertas do processo, né? E o cenário político, mistura de apoio social crescente, mais resistência ao Congresso, a MP em tramitação cria risco adicional, pode alterar completamente o ambiente negocial, né? Com esses dois fatores centrais, conseguimos montar a matriz que dará origem aos cenários. Agora, a próxima etapa é a construção dos cenários. Antes de projetarmos os cenários propriamente ditos, preciso confirmar o objetivo específico da categoria dentro do tema. Para fazer cenários precisos, precisa saber exatamente o que vocês querem conquistar. Minha próxima pergunta é: qual é exatamente a proposta da categoria para substituir a escala 6x1? Preciso disso porque a definição exata da proposta molda o conteúdo dos cenários. Olha só, o nível de precisão dele está sendo bem interessante aqui, né? Exemplos possíveis: 5x2 com domingos alternados, escala 5x2 com 2 domingos por mês, proibição total do trabalho aos domingos, jornada de 40 horas semanais, jornada de 44, mas com revezamento e folgas em finais de semana, fim dos freelancers e contratação fixa. Explique como a categoria imagina a nova escala jornada. Assim eu conseguirei projetar os cenários otimista, realista e pessimista com alta aderência à realidade. Quais seriam, Jane? Diga para nós aí. O que você acha? Repete para mim, porque eu tive uma crise de espirro aqui. Ah, desculpa. Não, então, vamos Não, pensar aqui. imagina. Eu que peço desculpa aqui. Nos cenários possíveis, nós temos aqui, ó, escala 5x2. Ele precisa de exemplos, de reivindicação. Dentre elas, a gente escolheu uma delas, né? 5x2 com domingos alternados, 5x2 com 2 domingos por mês, proibição do total do trabalho aos domingos, jornada de 40 horas, jornada de 44, mas com revezamento e folgas em finais de semana, fim dos freelancers e contratação fixa. Cara, se for o ideal, 40 horas Uhum. semanais, Certo. proibição total no trabalho aos domingos. Ah, perfeito. Então, ó, proibição do trabalho aos domingos. O Só que eu Jair não já sei, só que eu não sei se em algum momento no mundo do Brasil, porque, enfim, né? Isso aí aí que vem. tá, né? Essa Esse coisa é do comércio, ela já é uma coisa que vem lá dos 2 séculos atrás, né? De Tem mais de 1932, a Foi. primeira mobilização dos comerciários foi no Rio de Janeiro. 5.000 trabalhadores foram ao Palácio do Catete pedir Ao a presidente. redução da jornada e o fim do trabalho aos domingos. 1932. Então, eu vou pôr isso aí, exatamente o que o Jair colocou também. Ó. Fim do trabalho aos domingos e feriados e jornada de 40 horas. Joia, Jairo. Muito bem. Vamos ver o que ele vai responder. Ó, Não, e tem outra coisa, né? Sem freelancer, porque acaba tendo o trabalhador protegido por uma legislação e, por outro lado, tem o trabalhador com freelancer que fica com insegurança remuneratória, né? E insegurança de proteção, sem conseguir se aposentar e tal. sim. Pois aí na próxima a gente coloca esse Tá. adicional, né? Só para a gente não perder o fio da meada. Então, ele nos apresentou aqui uma matriz de cenários, né? Mostrando a resistência patronal, o cenário político favorável e o cenário político desfavorável. Então, e com alta e baixa resistência, cenário otimista, cenário realista, cenário pessimista, né? Então, é nessa matriz de cenários que ele vai trabalhar. Olha que interessante e quão profundo pode se tornar a nossa leitura, né? A partir de informações como essas, né? Mas antes, só um detalhe final que afeta diretamente as projeções. A categoria aceita algum tipo de transição gradual, por exemplo, redução progressiva de horas, ou manutenção excepcional de alguns domingos por um período, ou a proposta é integral imediata. Pergunto isso porque, se a proposta for integral, os cenários tendem a ser mais distantes. Se houver flexibilidade ou fase, o cenário realista muda bastante. Isso também altera o risco de retorno em cada cenário.
qual é a posição da categoria sobre a possibilidade de transição, né? Ou seja, ele está aqui oferecendo uma nuance, a possibilidade da gente falar, olha, dentre essa proposta, como que a gente vai implementar isso de forma real, né? Mas e aí, assim, obviamente que a gente tem que analisar dentro do cenário que nós estamos. Mas também pensando que nós estamos simulando, né? Então, por exemplo, se a gente quisesse fazer já no programa máximo, né? A gente poderia colocar a proposta como integral imediata, né? Só para a gente ver o que ele responderia. Isso, Isso inclusive, tá. justificando o tempo de luta por essa mudança, né? Que não foi aceita. Uhum. Vamos colocar que a luta tem uma reivindicação quase que centenária, né? Se bem que isso pode confundir, porque a gente falou que ele tem 10 anos, né? Então vou colocar só integral imediato, para não ter problema, né? Então vamos ver. Aí vamos analisar já os cenários, né? Cenário otimista. Contexto projetado, projeção social aumenta de forma intensa, várias redes sociais amplificam o tema, o governo federal adota uma postura mais firme em defesa de jornadas humanas, MP precária perde força no Congresso, né, que é aquele erro, né, que vocês falaram, empresas passam a enfrentar custos crescentes com absenteísmo e rotatividade, parte do setor patronal percebe que o modelo atual é insustentável e passa a considerar acordos para reduzir danos, né? Eu não vou ficar lendo tudo, né? Mas é só para a gente ter uma linha em geral, né? Então, sim, didaticamente ele está dando alguns elementos, né? O que acontece na negociação e o que é mais interessante, ele está trabalhando com aquilo que a gente deu de informação para ele, né? E vai produzindo sínteses a partir daquilo que a gente falou, né? Impactos esperados, estratégia sindical recomendada, né? Utilizar fortemente dados de saúde, rotatividade e uso de freelance como prova de inviabilidade do modelo, ampliar a aliança com movimentos sociais, destacar exemplos de outros setores que reduziram jornadas sem perda de produtividade, construir narrativa pública clara, né? Aí que ele dá a ideia, né, de que as custas de adoecimento e precarização, né? Vamos ver o cenário realista aqui, né? Resistência patronal alta, mas se torna mais pragmática. Cenário político segue ambíguo, pressão social versus Congresso existente. Adoecimento e rotatividade pressionam empresas, mas não a ponto de romper totalmente o modelo. O debate público continua forte, mas sem vitórias legislativas claras, né? O que acontece na negociação? O fim do trabalho não é aceito integralmente, mas ocorre um avanço parcial importante, né? Então, ele trabalha com a ideia de que o realismo é gradual, né? Isso é uma questão também. Fim do trabalho aos domingos em determinados departamentos, né? Ou 2 domingos de folga por mês como regra, enfim, uma série de detalhamentos aqui. Impactos esperados, né? Como esses avanços concretos, mas não estruturais. E também, mais uma vez, a estratégia sindical recomendada, né? Assim como aí, ó, apresentar propostas híbridas, né, que diminuam a resistência patronal sem abandonar o objetivo final, exigir compromissos formais de transição, utilizar dados econômicos para mostrar que a perda operacional é menor do que as empresas afirmam, construir pontes políticas para travar a MP precária, né? E, por fim, o cenário pessimista, né, com o contexto projetado, que aí a MP avança, o governo não intervém no tema, né? O que acontece? A patronal fecha a questão e não aceita qualquer mudança, né? Empresas tentam retroceder direitos já existentes, alegando o impacto da MP ou do cenário econômico. Olha que interessante, né? Ele fazendo alguns cruzamentos daquilo que a gente fala, né? Mesa se torna defensiva, não ofensiva, impactos esperados, nenhum avanço na jornada, risco de perda de direitos, possivelmente conflitos judiciais sobre metas, crescente desgaste, né? E aí aqui a estratégia sindical recomendada: reforçar a defesa de direitos já existentes para evitar retrocessos, acionar mecanismos públicos para aumentar custo reputacional da rigidez patronal, investir em campanhas de base para fortalecer mobilização e mapear empresas mais frágeis ou contraditórias para negociações setoriais antes de uma pauta geral. Isso aqui é bem interessante, né? Isso aqui é uma coisa bem maquiavélica, né? Então, assim, eu vou nos elos mais fracos da corrente para desenvolver uma boa negociação coletiva, né? Aí, ó, o próximo passo, se a gente quisesse continuar, fazer um documento formal, criar uma matriz de estratégias sindicais, comparando ações em cada cenário, isso aqui é bem legal, né?
construir mensagens-chave, ajudar a preparar argumentos técnico-econômicos para sustentar a pauta de 40 horas e fim de domingo. Enfim, né, pessoal? Então, nós podemos perceber que existe aqui alguns elementos, né? Uma certa complexidade e uma certa criatividade na forma de se organizar as coisas, né? E aí, seria muito bom ouvi-los, né? Pessoal que pergunta dos quebra-gelos, né? É tipo uma iniciação para conversa com o GPT, entendeu? Esse seria um quebra-gelo, né? Então você pode já pré-determinar, eu posso já colocar lá um oi, aí eu clico no oi, eu não tenho que escrever o oi, né? Mas eu já posso colocar assim, eu quero começar minha análise de cenário, né? Que seria mais ou menos isso. Mas então, queria agora ouvi-los antes de nós passarmos adiante, saber do que vocês acharam desse assistente e poder prosseguir, né? Diga, Jane. Então, guardadas as devidas proporções, porque a gente sabe que ele deu assim algumas soluções ali com relação a empresas, os elos mais fracos, né? Sim, E a gente sabe muito bem que muitas vezes essas empresas que seriam os elos mais fracos são normalmente os setores de bairro, não são. Porque o que mais faz isso são justamente as grandes empresas. Então, tem questões assim, políticas e da experiência de um negociador que, por exemplo, não daria para para colocar em prática, né? Isso poderia ser uma questão prejudicial. Mas não elos mais fracos, mas, por exemplo, empresas que fossem, sei lá, a gente pegasse mais no pé da questão de responsabilidade social, a gente pusesse a questão da responsabilidade social das grandes empresas. sim. Teve É, mais um negócio lá que eu vi que, Fábio. é, que por exemplo, o negócio não sei se foi Truzano ou alguma coisa assim, alguma coisa Eu acho que a grande questão, determinante. Jane, eu acho que assim, além das especificidades, a pergunta é como Mas, que. mas, é, mas tirando essas. A gente tem que usar a experiência, o bom senso. Mas eu olhando assim, fica muito. É muito bom. A gente mudando uma coisa ou outra, por causa justamente das especificidades do local, do território, da empresa que vai se negociar, se não for uma convenção, né? Guardadas as devidas proporções, eu realmente sei. Isso é como é que eu posso dizer? Não fica só de boca, né? A gente vai ter ali uma condução Isso, estruturada, digamos assim, né? E isso até agiliza o raciocínio da gente, a condução da negociação. Depois eu queria fazer uma pergunta para você, porque quando a gente. Depois não, vou fazer logo. Quando a gente tem informações, por exemplo, usar ali a questão do adoecimento, do absenteísmo e tudo mais, né? Que a gente usa números. O que que acontece? Negociação é um momento estressante, cansativo para as duas bancadas. E aí tem momentos que, por exemplo, e eu acho que é por isso que o sindicalista ele usa tanto a técnica, como ele usa também a emoção, para ver se essa modulação consegue entreter a atenção também do patronal, porque senão fica uma sensação de que a gente começa a falar e o patronal está só assim, ouvindo assim, nhê, 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 nhê. É, e
que acontece? Assim, eu gostaria, por exemplo, eu ainda não consegui fazer isso, mas eu acho que com o chat GPT eu conseguiria, para montar uma apresentação justamente com esse absenteísmo, da forma como eles fazem com a gente. Não, porque eles vão justificar aqui com esses números, não sei o quê, Sim, nananã. sim. E aí, para fazer essa apresentação, por exemplo, hoje eu tentei fazer uma apresentação no chat GPT e deu ruim. Várias vezes eu tentando, PDF, tudo, eu não consegui realmente salvar. Ele Certo, produz, olha só. ele Uhum, cria, mas eu não consigo salvar. certo. Dá Então, erro. veja bem, por isso que a gente está nessa lógica aqui de construir os assistentes, porque eles, de certa maneira, vão poder ser importantes armazenadores de informações qualificadas em que eles já sabem do que se trata o assunto. Quando você começa uma conversa no chat GPT genérica, né, você tem que contextualizá-la a todo momento. Então, isso prejudica, né? E a ideia de se construir os assistentes é justamente essa. Agora, a pergunta que eu faço para os demais colegas e camaradas, né, é saber em que medida a gente já colocou, isso aqui facilita, agiliza, né? Mas agiliza aonde? Aonde que no sindicato, por exemplo, vocês poderiam utilizar dessa ferramenta? Em que momento? De que maneira vocês podem utilizar isso de forma individual ou coletiva, né? Eu acho que essas são algumas questões que a gente precisa fazer, porque isso precisa ter alguma utilidade nas nossas vidas, né? A gente não faz análise de projeção de cenários só para ficar mais sabido, né? A gente faz para ter alguma intencionalidade política e tudo. E aí eu queria ouvir de vocês um pouco sobre isso, né? A gente já encaminhar um pouco para o nosso encerramento. Diga, Tiago. Boa noite. Análise de cenário, às vezes, ela pode ajudar, inclusive, própria direção que está na negociação, né? Porque às vezes o pessoal vai para a negociação muito fora da realidade, né? A gente sempre força a negociação, mas forçar a negociação é uma coisa, outra coisa é achar que a gente está desconectado da realidade, né? Sim. Então, eu acho que essa análise de cenário ela pode ajudar o sindicalista meio que cair na real, assim, e saber o quanto a mais que ele pode colocar na argumentação. Então, eu acho que ela pode ajudar nós mesmos, assim, a meio que dar uma caída na real, sabe? Boa. É, Ou a gente ver está as vivendo coisas isso, em a gente diferentes tá vivendo, por lugares, né? exemplo, isso na Eletrobras. A Eletrobras privatizou e tem uma galera que acha que ainda está estatal e quer pedir as coisas como se a gente tivesse possibilidade de fazer greve, possibilidade de fazer isso, aquilo outro, e isso não é mais verdade, né? E aí a gente vai para mesas irreais, assim, do ponto de vista nosso, assim, sabe? Sim. É um outro jeito de negociar e o pessoal precisa entender. Então, eu acho que ele pode ajudar nesse sentido, colocando qual é o cenário, ó, agora é a empresa privatizada, aconteceu isso, aquilo outro. Aham. Assim, assado, nós precisamos moldar o nosso jeito também de fazer a negociação. Acho que é um pouco isso. Legal, legal. Muito bom. E, inclusive, é, faz pouco, há uma pouca formação na projeção de cenários do movimento sindical, né? Eu também percebi isso muito quando tive muito contato fazendo planejamento estratégico do Sindeletro, da CEMIG em Minas, né? E aí, quando a gente falava desses cenários pessimistas, as pessoas até ficavam surpresas, assim. Diga, Reinaldo. Então, André, eu estava pensando aqui, a gente está num momento da empresa, nossa categoria é o pessoal do TI, né? Tecnologia aqui de Pernambuco. E a empresa municipal, a gente movimentou muito a base em torno da discussão da pauta, né, de negociação da campanha que a gente está para começar, né? Na verdade, a campanha começou. E a gente, enfim, sempre procura fazer uma análise de cenário, mas, assim, não utilizamos, mas, por exemplo, seria uma oportunidade nesse momento aí exercitar esses cenários, né? Porque nós estamos falando de cenário de negociação, mas a gente tem um contexto de montagem de pauta que a gente sabe que aquilo que vai na pauta, lá na frente, como é que vai pegar ou não. Então, isso que o Tiago falou há pouco, né? A gente tem proposta de pauta que a gente, na discussão com a base, fala assim, ó, isso aqui é irreal, esse pedido, esse pleito aqui, né? E lá na negociação vai ter uma repercussão assim necessária. Então, acho que
talvez trazer essa ferramenta para esse momento ajuda também, né? Claro, para dentro do sindicato, né? Diretores que estão envolvidos, mas também, na medida do possível, envolvendo a base, né? Então, só para... Estava pensando aqui para esse momento que a gente está específico dessa empresa, né? E a ferramenta, com certeza, pode ajudar também, né? Sim, legal. É muito bom, né? Eu sabia que tem essa possibilidade de sistematização. Diga, Sérgio. Bicho, você falou aí em planejamento, e aí isso já me acendeu mais uma luzinha aqui, Uhum, que é adaptar um pouco esse modelo para um desafio que a gente vai ter daqui a pouco aqui no sindicato. A gente foi eleito no meado desse ano e não conseguimos fazer o nosso planejamento estratégico da gestão ainda. Vamos fazer no início do ano que vem. A gente já tem alguns planejamentos anteriores que eu tenho, os relatórios e tal. A gente geralmente faz com DIEESE sim, dentro do estratégico situacional, né, do PS do Matos. sim. E eu acho que começou a acender uma luzinha de jogar isso tudo para dentro para ver como é que a gente faz o pré-planejamento para entender o que ao longo do tempo a gente cumpriu e não cumpriu, mais não cumpriu do que cumpriu, mas isso é padrão, né? Aham, Tô vendo a aham. Jane ali dando joinha. É, e já ajudar a pensar esse seminário de planejamento que a gente vai ter. É, acho que dá para brincar por aí. E Muito o que legal. tu falou aí é a mais pura verdade. Bicho, as pessoas são muito emocionadas. Assim, planejamento, tu tem que pensar no worst case scenario, tu tem que pensar na Claro. pior possibilidade possível para se preparar para ela. As pessoas Uhum. acham que você está jogando contra quando você pensa no pior cenário. E não é, tu tá jogando a favor, que é pra você estar pronto para ele. Mas aí eu já divaguei, vamos embora. Não, mas eu acho que tem muita. E a gente tem que pensar de que maneira a interseção com a IA beneficia a gente a ter o dinamismo de poder fazer isso de forma rápida, porque essas coisas precisam de ser feitas numa determinada velocidade. Uma atividade de formação e planejamento, ela tem um tempo considerável. E se eu não tenho alguma coisa que me ajude a estruturar isso, né, os worst case scenarios e tal, ou os mais otimistas, e que me ajude a construir essa junção de dados e criar sínteses para eu poder visualizar, é óbvio que eu não vou conseguir fazer isso. Agora, com a IA, a gente consegue. E você tocou no assunto do planejamento, né? Aqui a gente teve uma experiência, eu acho que é importante trazê-la, da consolidação do gabinete da Adriana, que a gente pegou o método do Carlos Matos e criou um robô a partir disso. Então, a gente pegou os condicionantes letais, fizemos as operações, e aí a gente colocava os responsáveis e a inteligência artificial lia a planilha e fazia um relatório de gargalos, falando só, operações tais e tais estão Meu atrasadas, isso sonho de chegava por consumo e-mail. esse troço. Depois eu vou te mostrar o Carlitos, então. Procura no privado, que é o nome do GPT, inclusive, em homenagem a ele, né? E ele não é baseado no PES, ele é baseado no MAP, que é um método que é como se fosse o PES, mas mais simplificado. E mesmo assim já é difícil pra caramba, mas assim, foi uma experiência que deu certo, me ajudou muito assim a fazer relatórios, eu consegui fazer as reuniões semanais, eu que estava coordenando, né? Foi bem legal, né? Eu acho que isso seria algo, por exemplo, a gente pensar numa formação em inteligência artificial e planejamento, com certeza eu apresentaria o Carlitos para vocês verem, né? Eu acho que seria um bom robô, assim, né? Para vocês verem de que maneira ele pode nos ajudar com isso. Beleza? Dilu, já tá aí o módulo 2, hein? Pois é, esse aí era ótimo. A segunda edição fazer uma formação de planejamento estratégico, né? E inteligência artificial seria bem legal mesmo. Acho que é algo que nós precisamos e que acho que a dificuldade maior nossa, e eu vejo no dia a dia, é a manutenção da sistematização dos planejamentos, né? E a inteligência artificial pode ajudar muito com isso, né? O acompanhamento do dia a dia, aquela coisa que o Matos É, fala, de você ter que ir ajustando o teu planejamento para as mudanças de cenário. A gente tem e mudança, no sindical a gente tem mudança de cenário o tempo todo.
E a gente não dá conta, porque a gente está tão ocupado apagando os incêndios, que a gente não dá conta de adaptar o nosso planejamento para os incêndios que apareceram. Sim, É um. Deus nos acuda, né? Mas é isso. É Eu acho que isso, a não gente, só no sindical, né? No partidário também. com certeza, com certeza. Que ultimamente meu Deus. E daria para, inclusive, fazer essa interlocução, né? O movimento sindical nos partidos, né? Que eu acho que é uma questão importante. Pessoal, alguém tem mais alguma questão, comentário para se fazer com relação ao que nós estamos discutindo aqui? Podemos encaminhar, então, para os nossos finalmente. Vou já abrir aqui, Podemos. vocês devem Podemos, fazer, podemos. né? E algumas dicas, né? Pessoal, então, sim, já colocamos as dicas. Agora nós vamos trabalhar com as oficinas, né? E aí, já fizemos isso aqui. E aí, a ideia é que vocês personalizem, né? Já coloquei também aí no chat o link para o modelo de assistente, né? E se precisar de qualquer ajuda com relação a essa personalização, vocês podem chamar a gente lá no WhatsApp, né? Para vocês poderem nos ajudar, né? E aí, assim, ao final, seria legal, na próxima aula, a gente começar um pouco falando sobre esses elementos aqui, né? Qual que foi o foco do assistente criado, quais dados foram utilizados, né? E se vocês tiverem alguma dificuldade ou aprendizado relevante com isso, né? Vocês compartilharam um pouco dessa experiência do como que vocês conseguiram modelar os assistentes, né? A gente abria aí 10, 15 minutos para as pessoas partilharem essas experiências, e aí a gente já começar o próximo módulo, né? Lembrando que esse é o a última aula deste módulo. Vou pegar aqui a avaliação, jogar no chat para vocês terem com vocês, e aí vocês podem analisar esse módulo e pensarmos conosco aqui de que maneira que vocês acharam deste módulo aqui. Vocês estão vendo o Google Forms ou não? Não, né? Peraí, deixa eu abrir, né? Sim, eu consegui acessar Sim, aqui. André, está aparecendo aqui Tá. no chat. Tá aparecendo. Então, seria vocês preencherem aqui, né? O que vocês acharam de cada uma das aulas. Você vê que tem uma lista suspensa. Então, é só clicar, preencher, tá bom? Beleza. Maravilha, André. Alguma questão, comentário? Como vai ser o próximo módulo? O próximo módulo eu tenho que revisar aqui. Se não me Do engano, o próximo módulo O curso vai até novembro ou até dezembro? é dezembro. Até dezembro, tá. Tá bom? Aí a gente tem que calcular certinho para ver se vai precisar de fazer algum ajuste com relação aos módulos, alguma edição. E aí eu vou repactuar isso com a Fro, com a equipe pedagógica também, para ver como que nós vamos dar os encerramentos finais, né? Lembrando que nós vamos ter o período de fazer os trabalhos e tudo. Esse período é a reta final em que vocês vão também botar mais a mão na massa e tal. Então, a gente vai ver as possibilidades, né? Beleza? Pessoal, então ficamos assim, tranquilos? Beleza, brigadão, viu, André? Valeu, Maravilha. pessoal. Fechou, gente. Só lembrando que quem não assinou a Semana. lista de presença, ela também estava no Tá. chat, né? Ah, tá, eu Isso. assinei. Isso aí. Valeu. Beleza, pessoal? Valeu. Valeu, um Beijo. abração. Conseguiu assinar? Até Vai mais. entrar aqui. Eu não Pode consigo. colocar de Eu novo. ainda não, Gente. vou entrar aqui rapidão. Alguém assina Então- para mim? Eu faço para você, Lili, pode deixar. Dá para Gente, colocar de novo? Coloquei de novo a lista e aguardo um pouco para fechar a sala, tá bom? Mas é Tá no porque meu chat. computador não está abrindo, ele não está. Eu vou botar o teu nome, Lili, deixa comigo. Tá bom, beleza. E depois A você gente me dá tá- o chat. Eu e você estamos de cabeça quente, Lili. Nossa, nem fala. Nem fala. Eu, você e o meu Tchau, computador. gente. Só nós Beijos. dois. Beijo, Beijo. povo. Beijo, tchau.